noite! Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. A galera do Resplandeça me conhece mais. E é isso aí, João. Tem um jovem nessa igreja, vocês viram, né, gente? E o pastor Zé Mauro me chamou para vir aqui hoje. Eu fiquei bem nervosa, mas glória a Deus. E eu queria começar fazendo uma oração. Pode ser? Vamos orar comigo? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse culto, por tudo que nós sabemos que o Senhor já preparou, mesmo que nós ainda não vivemos. Eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito sobre essa igreja nessa noite, quebrando cada barreira de mente, cada barreira no coração que impede os Seus filhos de acessar o que o Senhor tem para eles, Pai. Nós declaramos uma liberdade completa do Teu Espírito nesse templo, nos corações e nas mentes, para que o Senhor possa fluir da forma que o Senhor entender que deve. Nós te amamos, te desejamos e te convidamos para ceiar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Como a gente viu, o tema de hoje, dessas quartas que a gente está fazendo, são as quartas do avivamento. E quem aqui quer ver um avivamento? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Eu quero ver um avivamento, em nome de Jesus. Ao longo da história, a gente vive num tempo muito privilegiado, né? Porque como já passou muito tempo da história da humanidade, a gente tem muita referência sobre tudo. E ao longo da história, a gente já viu alguns avivamentos acontecerem. Mas a verdade é que, muitas das vezes, nós perdemos o sentido da palavra avivamento. Porque o que é um avivamento? Avivar é trazer mais vida ao que já está vivo. Avivar é trazer um novo fôlego de vida para algo que não está morto. É um renovo, é uma reativação. E quando a gente fala de avivamento, parece que essa palavra ficou tão comum no nosso dia a dia que para a gente o avivamento se tornou um sentimento, uma programação, uma emoção, que vem, dá, a gente sente e aí acaba e passa. Mas a verdade é que todo avivamento que nós devemos desejar, ele precisa ser sustentável. E quando a gente chega no dicionário, a gente entende que sustentável é algo que se sustenta por si mesmo. É algo que vai se alimentando e ele não precisa de alguém ou de alguma outra coisa para que continue alimentando ele. Então, a gente precisa se questionar quais são os passos que nós precisamos dar para que a gente possa viver um avivamento sustentável nas nossas vidas. Então, eu queria ler com os irmãos Efésios 5,14. Só um versículo, que a gente vai ler vários versículos hoje. Porque, glória a Deus, a palavra de Deus, ela todinha se completa, então nós podemos conectar vários textos. Em Efésios 5,14 está escrito assim: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Que versículo poderoso. Quando nós clamamos, quando nós oramos, nós temos o hábito de orar o Pai Nosso, certo? E quando nós oramos o Pai Nosso, uma frase que a gente diz é, assim na terra como no céu. E outra coisa que a gente fala também é, venha o teu reino, faça a tua vontade. E nós completamos, assim na terra como no céu. Quando a gente fala isso, a gente está declarando com a nossa boca que a gente está profetizando uma invasão celestial no nosso mundo natural. Porque a gente sabe que a gente vive nessa tensão, porque... vou explicar. Antigamente, não vou explicar, vocês sabem, né? Tudo era sobrenatural. Não existia nada natural. Então, Deus veio e criou todas as coisas naturais e hoje nós vivemos nessa tensão, onde o sobrenatural e o natural coexistem até que vai chegar o dia em que Cristo vai voltar, nos levar para a Nova Jerusalém e nós vamos viver o sobrenatural completamente mais uma vez, amém? Então, enquanto nós estamos nessa realidade, desse paralelo entre o natural e o sobrenatural,
nós precisamos clamar como Cristo nos ensinou para que seja feita a vontade de Deus nessa terra como é feita no céu. É literalmente uma invasão, é como se Deus entrasse na terra, entrasse nesse ambiente natural que a gente vive e tomasse toda a terra com a presença dele. E isso é uma coisa que a gente precisa desejar, a gente precisa orar, a gente precisa ansiar por ver uma coisa dessas. A gente está clamando que Deus substitua uma cultura terrena por uma cultura divina. E uma cultura não é algo que a gente consegue mudar da noite para o dia. Uma cultura é algo que a gente vai construindo conforme a gente persiste em certos hábitos. Mas a verdade é que quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa em algo muito coletivo, né? A gente quer ver um avivamento na igreja brasileira. A gente quer ver um avivamento nos cristãos do mundo. Mas o ponto principal que a gente tem que pensar é que um avivamento coletivo, ele nada mais é do que consequência de milhares e milhares de avivamentos dentro dos quartos dos cristãos, dentro do secreto dos cristãos. Às vezes, nós passamos tanto tempo pedindo que Deus transforme o Brasil, que nós esquecemos de pedir para Deus transformar as nossas vidas. Como se nós estivéssemos nesse lugar de fariseu, nesse patamar onde nós não temos erro, e a gente olha para a sociedade, a gente diz, os valores foram perdidos, está tudo invertido. Como é que tudo chegou nesse ponto? Eu vou te contar. Tudo chegou nesse ponto porque em algum momento nós nos calamos como igreja. Tudo chegou nesse ponto porque em algum momento nós não agimos como Cristo e isso deu brecha para que Satanás encontrasse espaço na sociedade. Então, quando a gente fala de pequenos avivamentos nos quartos dos cristãos, a gente está falando de mim e de você. Porque, para a glória de Deus, eu creio que todos aqui acreditam que Cristo é Senhor e Salvador, certo? Todos nós acreditamos que Cristo é Deus e que Ele é o único Deus. Então é responsabilidade minha e sua ser a árvore que vai gerar o fruto do avivamento coletivo. É responsabilidade minha e sua sondarmos o nosso coração, a nossa vida e as nossas ações para não permitir que a sociedade continue do jeito que está. E aí a gente precisa entender que não existe a menor possibilidade do pastor José Mauro me chamar para vir aqui falar sobre avivamento ou chamar qualquer outra pessoa para isso e a pessoa chegar aqui e pregar para você um texto que vai falar que Jesus te ama, que vai falar que você é muito amado por Deus, porque você é e você já sabe disso. Se você não soubesse disso, você não ia estar aqui perseguindo um Deus que você acha que não te ama. Quando a gente fala em avivamento, a gente tem que falar de uma mensagem que confronta quem a gente é, confronta o que a gente faz e como a gente vive. Só que o problema é que a gente passou muito tempo como igreja, e quando eu falo em igreja, eu falo dos cristãos em geral, sendo muito magoáveis, sendo muito sensíveis. A gente passou muito tempo indo para a igreja, décadas e décadas, buscando uma mensagem de Jesus te ama, você é tão especial, você tem tanto a oferecer. E aí nós nos tornamos crentes convencidos, mimados, egocêntricos e egoístas. E eu sei que essa não é uma mensagem legal de ouvir. Eu sei que não é confortável, porque não é confortável para mim ouvir isso. Mas a gente precisa encontrar dentro do nosso coração o que a gente está buscando na nossa igreja. O que a gente está buscando quando a gente sai da nossa casa para congregar num templo para buscar um Deus? O que nós esperamos? A gente espera que o pregador venha aqui massagear o nosso ego e falar o quanto nós somos superiores a essa sociedade horrorosa em que nós estamos vivendo? E aí nós abrimos brecha na nossa vida para que Cristo olhe para nós e nos chame de sepulcros caiados. Nós abrimos brecha na nossa vida para que nós sejamos hipócritas. A gente esquece
que servir a Cristo precisa ser desconfortável para a nossa carne. Servir a Cristo não pode ser confortável, porque não foi confortável para Ele. Então, quem sou eu, Gabriele, para achar que tem que ser confortável para mim? Para que eu queira que o mundo viva um avivamento, primeiro eu preciso entender se eu estou vivendo um avivamento pessoal com o Senhor. Eu preciso entender e ser realista em quais áreas da minha vida eu não estou vivendo esse avivamento. Porque, pensa comigo, a gente vive num país em que 70% das pessoas se dizem cristãos. A gente vive num país que tem mais de 570 mil igrejas abertas. E quando a gente para comparar esses dados enormes de pontos religiosos, de pessoas que se dizem cristãos e a sociedade que a gente vive, a conta não fecha. A conta não bate. Então, se nós estivéssemos verdadeiramente vivendo esses avivamentos pessoais, no nosso íntimo, no nosso secreto, quando não tem ninguém vendo e ninguém para aplaudir, quando a gente levanta a mão e fecha os olhos e chora, se a gente estivesse vivendo isso, o Brasil não ia estar do jeito que está. Então, talvez o ponto não seja se nós estamos vivendo esse avivamento pessoal. Talvez o ponto seja por que eu não estou vivendo. Como eu posso contagiar o mundo com algo que eu não tenho? Como eu posso cobrar das pessoas algo que nem eu mesmo pratico no meu íntimo? Então, hoje, eu quero muito humildemente, e entendendo que isso bateu no meu coração de forma muito pesada, enquanto Deus me entregava essa mensagem, convidar os meus irmãos, que são todos vocês aqui, a sondar o coração, porque nós vamos buscar os sintomas de um avivamento dentro da gente. O avivamento, ele é como algo que marca a nossa pele. Sabe quando você tem uma reação alérgica e aí você fica cheio de bolinha no corpo? Eu tenho alergia a tudo, então eu sei do que eu estou falando. Eu fico toda empolada. Então, o que é isso? Essa alergia é o centro da razão do porquê isso está acontecendo. As bolinhas pelo meu corpo são os sintomas. Então, se dentro de mim está acontecendo uma alergia, para as pessoas os sintomas vão aparecer. Se dentro de mim está acontecendo um avivamento, para as pessoas o sintoma também vai aparecer. Então, hoje a gente vai buscar os sintomas desse avivamento. E quando eu estiver falando, entenda que eu estou falando para mim, e eu quero que você escute para você. Não assista essa mensagem, por favor, não assista essa mensagem pensando, meu filho tinha que ouvir isso, meu marido tinha que ouvir isso, meu pai tinha que ouvir isso. Não, escuta para você. Porque a gente está falando de algo que acontece em secreto, e você não pode forçar ninguém a ter intimidade com Cristo. Você só pode forçar a si mesmo viver isso. Então, vamos lá. Quais são os sintomas em mim que mostram que eu estou vivendo um avivamento pessoal? Eu quero indicar para os irmãos um livro que se chama Avivamento Sustentável. Esses pontos que eu vou usar aqui, eles são baseados nesse livro, e eu acho que é um livro muito interessante para todos nós que amamos a Cristo, termos na nossa cabeceira e lermos e relermos ele sempre que possível. Então, o primeiro sintoma de que nós estamos vivendo um avivamento é o despertar dos santos. Quem são os santos? Eu e você. Santo, a gente erra em pensar que o oposto de santo é ímpio. Não é. O oposto de santo é comum. Então, quando Deus fala lá no Antigo Testamento que Ele estava chamando o povo de Israel para ser um povo santo, Ele estava dizendo que Ele estava chamando o povo de Israel para ser diferente dos outros povos. Então, se eu e você estamos aqui hoje, a gente tem que ser diferente. Amém? Então, o primeiro ponto, o primeiro sintoma é o despertar dos santos. E aí eu quero ler com os irmãos Isaías 61, 2. Pode deixar que eu vou ler aqui, pessoal da mídia, que tem muito versículo, vai dar muito trabalho para vocês. Então eu vou ler, Isaías 61, 2. Levante-se e refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra,
Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Se você conhece a Cristo, se um dia você aceitou a Cristo, se você sabe que Ele é Deus e que Ele é o único Salvador, você precisa ser despertado. E como a gente vive um despertamento? Primeiro a gente se arrepende. Como a gente vê lá em Lucas, né? Lucas 13, 2 e 3, que diz assim: E Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Não é porque a gente está aqui, a gente é cristão, que a gente não precisa mais se arrepender, gente. O arrependimento não é um evento único na vida do crente, que ele se arrepende quando ele aceita Jesus. A gente tem que se arrepender todos os dias da nossa conduta. Porque se nós não tivéssemos mais nada para nos arrepender, a gente já teria sido arrebatado. Se eu não tivesse mais nada para me arrepender da minha vida, vocês iam ver igual a Bíblia fala, né? E Gabi andou com Deus e nunca mais foi vista. Igual Enoque, que foi arrebatado. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos ter motivo para arrependimento. Outra forma que você vai poder despertar a tua vida para viver um avivamento é paixão pela presença de Deus. Porque o salmista fala: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como poderei entrar para apresentar-me a Deus? A gente tem que ter fome pela presença de Deus. Há quanto tempo você não acorda de madrugada para falar com o Senhor? Há quanto tempo você não faz um propósito, um jejum para ter mais intimidade com Ele? Não para barganhar com Deus, Senhor, vou fazer um jejum porque eu quero tal coisa. Não. Há quanto tempo você não faz um jejum porque você ama Ele? Há quanto tempo você não faz um propósito para falar para Ele só que Ele é mais importante do que a tua carne? A gente tem que ter fome e sede do Senhor. As minhas amigas riem de mim, a Letícia, ela deve estar assistindo, ela vai rir. Porque eu sempre falo desse versículo, Amós 8:11. Porque eu acredito que esse versículo tem que ser o versículo que rege a minha vida e a sua vida. Porque Amós 8:11 diz o seguinte: o Senhor está prometendo: eis que nos últimos dias derramarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão e não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. E eu sei que todos os povos que existiram, desde que Cristo foi elevado aos céus, acreditam que estão vivendo os últimos tempos. Mas eu acredito nisso. Porque a gente tem que acreditar nisso. Porque Cristo dentro de nós, a ressurreição e a volta dele, é a esperança da glória. A palavra nos diz isso. Então a gente tem que ter essa fome de que Ele vai voltar a qualquer momento. O Senhor vai voltar a qualquer momento. O meu noivo vai chegar a qualquer momento. E a gente tem que olhar para as nossas lâmpadas e ver quantas delas estão apagadas. E ter fome, paixão, ser apaixonado por Cristo. Há quanto tempo Cristo se tornou só uma parte do seu dia? Há quanto tempo você está encaixando 30 minutos do seu dia que sobra para Ele? Há quanto tempo o seu tempo de uso do celular é 6 horas por dia e o seu tempo de devocional é 20 minutos? É isso que Deus merece de você? É esse lugar de resto que Ele deve ser colocado? Porque não tem outra palavra. É o resto. Nós tratamos Deus como se Ele fosse o resto. A gente tem que ter fome. E muita coisa a gente ora porque a gente acredita em imposição de mãos, a gente acredita que a gente recebe coisas através da oração. Mas eu não posso orar para você ter fome. Eu não posso orar para você ter sede da palavra de Deus. É sua responsabilidade pedir e alimentar isso. É uma escolha racional, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. Amor é uma decisão. Cristo é uma decisão. Fome pela palavra também é uma decisão. Fome pela presença também é uma decisão. Outra coisa que você pode fazer também para despertar a tua vida, para viver esse avivamento, é pedir por um derramado do Espírito Santo na tua vida.
Porque Jesus falou, eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Aqui nessa situação, ele estava falando para os discípulos ficarem lá em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse. Mas hoje em dia não é mais um lugar físico, é um lugar espiritual. Essa cidade é um lugar de permanência que você tem que ficar até Deus derramar sobre você o Espírito dele. Só que a gente se contenta com muito pouco. A gente recebe um pouquinho de Deus e já é o suficiente. A gente recebe uma gota do Espírito Santo e já mata a nossa sede. Ser derramado do Espírito Santo não é sobre um momento, é sobre uma continuidade. É sobre uma vida de constância. Por muito tempo eu sofri com a inconstância na minha vida com Deus, sabe? Tinham épocas que eu lia muito a Bíblia, orava, buscava, e tinham épocas que parecia que se apagava dentro de mim, e eu ficava, Senhor, por que isso está acontecendo? E é verdade que o mundo espiritual existe, e muitas das vezes a gente está sentindo coisas que estão desanimando a gente. Mas você tem poder para pisar sobre serpente. Você tem poder para repreender o mal. O medo é um espírito, gente. E a gente não tem medo de espírito. Espírito a gente repreende, manda embora. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai sentir medo. Eu estou dizendo que você não pode se deixar se dominar por ele. Pela ansiedade. Pelo desânimo. Se você tem Cristo, você tem esperança. O que é essa situação em que as pessoas vivem hoje, que elas acordam e dormem desanimadas? É falta de esperança. Porque nesse mundo não tem nada para que nós possamos acreditar. Mas nós temos algo no qual se pode acreditar e é Cristo. É o sacrifício dele, a cruz de Cristo. É isso que nos dá esperança. Então por que você está vivendo a sua vida? Você acorda assim, você vai dormir assim. Você está sempre desanimado, sempre cansado. Alguém vai te dar um bom dia, você, bom dia. Alguém vai te dar um boa tarde. A paz do Senhor é a paz. Toma uma injeção de vida, vai ler a Bíblia. Sabe, a gente é muito preguiçoso. Você vai pedir para Deus intimidade com Ele, sabe o que Ele vai te pedir? Passa tempo comigo. Você vai pedir para Deus mais do Espírito Santo, a gente fica assim, eu quero mais. Ele vai falar, busque por mais. Domine as suas emoções e não seja dominado por elas. Domine o seu tempo e não seja dominado por ele. Você não tem tempo ou você é desorganizado? Você não tem tempo ou você vai tomar um banho e fica 1 hora mexendo no celular antes de tomar o banho? Você não tem tempo ou você chega do trabalho, ao invés de você agir a tua vida, tu deita no sofá? Você não tem tempo ou você só não prioriza Cristo? Essas são perguntas que, como cristão, nós temos sempre que estar nos fazendo. São perguntas que eu faço muito para mim, porque eu tenho um impulso de procrastinar, que eu estou repreendendo no nome de Jesus. Mas se eu não prestar atenção nisso todos os dias, vai entrar dia, vai sair dia, eu vou estar parada. E o reino dos céus é dos que se movem, gente. O reino dos céus é dos que fazem alguma coisa. Você não vê uma pessoa na Bíblia, que teve um encontro com o Senhor apático, fazendo nada. Até mesmo aqueles que Jesus foi buscar, quando ele falou, o que você quer? A pessoa vai dizer, eu quero ser curado. Em algum momento você tem que se mover na tua vida. Senão você nunca vai despertar, você vai continuar dormindo. E você, como separado do Senhor, filho de Deus, você precisa se mexer. Eu sinto de dizer aqui, no nome de Jesus, que todo espírito de procrastinação vai cair por terra no nome de Jesus. Amém? Todo espírito de cansaço e de prostração sai agora no nome de Jesus.
Existem palavras de maldição sobre o nosso tempo, gente. Que a gente vive o tempo das doenças psicológicas. Que a gente vive o tempo da depressão. A gente é a geração da ansiedade. Está repreendido. A gente é a geração do Espírito Santo. A gente é a geração que vai ver o avivamento no Brasil. Declara vida sobre a tua geração. Declara vida sobre a tua nação. Porque o mundo está declarando morte. E é uma guerra. O Senhor não falou que é uma convivência espiritual. Ele falou que é uma guerra espiritual. E você está na guerra assim. Olhando para o nada. Aí passa uma flecha do inimigo, você... Ih, quase me pegou, hein? Aí passa um dardo, você... Eita, esse foi pertinho. Até o dia que vai te pegar. Aí você pensa, caramba, aquele irmão era uma bênção, né? Ele orava, ele era ungido pelo Senhor. Ele entregava tantas palavras boas e agora ele está no mundo. Meu irmão, se você não ficar esperto, o próximo vai ser você. Porque Deus não pode fazer o que você tem que fazer. Você tem que acordar. Eu falo isso sempre quando eu prego, porque eu estou cansado de ver uma igreja dorminhoca. Sabe, as virgens imprudentes que estavam dormindo e quando o noivo chegou, elas não tinham óleo extra e as lamparinas delas estavam apagadas? É a gente. É a gente. A gente não tem óleo extra. A gente não tem óleo nem pra gente, vai dar pros outros. Você precisa despertar. Para você poder viver o seu avivamento. Porque Cristo espera uma noiva avivada. O segundo sintoma do avivamento na sua vida pessoal é uma grande colheita de almas ao seu redor. Nunca houve um avivamento genuíno na história sem pessoas sendo salvas. Em Isaías 61, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre... Levanta a mão agora que a gente vai declarar esse versículo. Eu vou ler e você vai receber para a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Amém? Amém. Você foi chamado para ver gente sendo liberta. Você foi chamado para ver gente aceitando a Cristo. De que adianta você receber uma porção e guardar para você? Você nunca vai ter mais. Porque Deus não é um Deus de desperdício. Ele só vai derramar mais quando você estiver colocando mais vasilha. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Quando você parar de trazer de vasilha, não vai ter mais azeite. Não vai ter. Quando você estiver vivendo essa fase na sua vida em que você vai estar avivado espiritualmente, você vai começar a ver uma mudança ao seu redor nas pessoas. Elas vão ser tocadas no Espírito Santo através da sua vida e através do que você vive e através do que você fala. Porque a gente também entra muito nesse lugar de preguiça, onde a gente fala assim: eu vivo como um cristão íntegro, as pessoas do meu trabalho sabem que eu sou cristão, então a minha vida é a Bíblia que eles estão lendo. Vai pregar a Bíblia. Você tem que viver como um cristão para que você seja uma Bíblia para ser lida quando você não tem oportunidade de falar. Mas em toda oportunidade de falar, fale. Aí você se coloca nesse lugar. A minha vida é uma Bíblia. E você nunca prega para ninguém. Seu amigo, seu colega do trabalho está te contando que a mulher dele está querendo ir embora, que a casa dele está uma guerra, que o filho dele está uma provação. E tu está assim: ai, irmão, eu vou orar por você. Não! Você conhece Jesus Cristo? Sabia que Jesus Cristo pode renovar a tua família? Sabia que Jesus Cristo pode trazer o teu marido de volta? Sabia que Ele ama a família e Ele protege a família? Aí o seu colega do trabalho está lá: caramba, eu estou me sentindo tão triste, acho que eu estou com depressão. Você sabia que Cristo é alegria? Você tem que falar. Nunca se viu um avivamento com cristãos mudos, quietos, apáticos.
Por que Cristo escolheria uma noiva apática? Se ele sempre foi proativo, ele não tem nada a ver. É a mesma coisa que você namorar uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Não faz sentido. É porque, quando a gente está vivendo isso, a gente não consegue se silenciar. Quando você está lendo a Bíblia, você está recebendo de Deus no seu íntimo, você não consegue ficar quieto. A gente vê lá em Atos, Pedro e João, eles são chamados ao sinédrio, eles são chicoteados, eles são açoitados, eles apanham, eles sofrem. Falam para eles, não fala mais desse Cristo. Eles falam, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, talvez, se você não está sentindo esse ímpeto de pregar Jesus, seja porque você não está vivendo com Jesus. Se você não tem dentro de você essa vontade de falar sobre quem Ele é, talvez seja porque esteja faltando você conhecer Ele um pouco mais. Porque eu nunca vi uma pessoa que conhece a Cristo verdadeiramente e não quer compartilhar dele. Ele é o pão. Ele foi feito para ser compartilhado. Ele veio para isso. Ele veio para se partir e Ele se partiu e nos deixou a mensagem que nós deveríamos parti-lo. E Ele é um pão sobrenatural. Então, quanto mais você parte, mais você tem. Porque é a lógica oposta à lógica da terra. Porque hoje, o que o nosso mundo prega? Você tem que guardar para você. Se vem uma pessoa te pedir R$2 na rua, você não dá, porque vai que você fica sem. Mas Cristo veio para confundir os sábios. Ele traz a lógica oposta. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você divide, mais você acumula. É assim que funciona. Cristo não foi feito para ser guardado. Então, a gente tem que refletir, quando a gente pensa em avivamento, se a gente tem buscado compartilhar o Cristo. Porque eu não sei se você já teve essa experiência de pregar Jesus para uma pessoa e você apresenta Jesus para alguém. É muito louco quando essa pessoa... eu tive a experiência no meu prático, na viagem missionária que eu fiz, foi muito legal, de pregar para Jesus para uma indígena. E ela nunca tinha ouvido falar em Jesus. Tipo, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que nunca tinha ouvido falar em Jesus. E ela nunca tinha... Eu falei, você conhece Jesus? E ela fez assim, hã? Aí eu fiquei tipo assim, mano, que perfeito, eu vou contar tudo. Aí, falei para ela quem é Jesus, expliquei, dei um resumo ali de tudo. E no final ela aceitou Jesus. Para a glória de Deus. Quando eu falei assim, você quer esse Jesus? Ela falou sim. O negócio dentro de mim brilhou de um jeito. Uma coisa dentro do meu peito se aqueceu de uma forma que eu nunca tinha sentido. E não é a satisfação de tipo, caramba, eu preguei e ela aceitou. Não. Mas é porque quando você divide Jesus com alguém, Ele aumenta dentro de você. E quando Ele aumenta, você sente e aquilo te dá a alegria da vida eterna. Que está sendo compartilhada. Você está tirando um filho de Deus do inferno. Todo dia a gente acorda, a gente cruza com milhares de pessoas que estão caminhando todos os dias para o inferno e a gente deixa. A gente não entende o real valor de um filho de Deus. Porque se a gente entendesse, não ia ter uma pessoa que sentasse do teu lado no ônibus que não ia ouvir falar de Jesus. Se você entendesse o que é a condenação eterna e a importância de ser livre e liberto por Cristo, não ia ter uma pessoa que ia sentar do teu lado, na fila do banco, que tu não ia falar de Jesus. Eu não sei quantos aqui são pais, mas eu imagino que ser pai seja o maior amor que você pode sentir como humano, assim, tipo de correlação, sabe? Eu ainda não sou mãe. Mas... eu penso que se você olhasse para todas as pessoas como se fosse um filho do seu ventre, indo para o inferno, a gente teria mais vontade de pregar. Porque todos eles são filhos de Deus. Mas a gente não tem esse amor pelo filho dos outros. Então pensa como se fosse teu filho. Teu filho está indo para uma condenação eterna. Você não ia pregar?
Qual mãe e qual pai ia descansar em ver o filho indo para o inferno? É por isso que Cristo não se cansa. Por isso que o Pai não se cansa. E se você quer ser um cristão, que significa imitador de Cristo, você não tem o direito de se cansar. Você não pode se dar esse luxo. Você já se dá luxo demais. Quantas vezes você fala, eu vou comprar isso porque eu mereço. Você não está merecendo nada. Razões completamente arbitrárias, mas você acha que você merece. Sabe o que a gente merece, gente? A gente merece o inferno. A gente merece o inferno. Graça é não receber o que a gente merece. E quando você entende que tem pessoas que não têm esse esclarecimento e que precisam ter, você fica incomodado. O terceiro sinal de que você está vivendo um avivamento pessoal é uma transformação social. Sabe? Quando você... Primeiro, o primeiro sinal, você desperta. Você começa a se atentar para as coisas que estão acontecendo na tua vida. E você começa a ficar ligado no mundo espiritual. Segundo, você vê uma grande colheita de almas. Porque você começa a pregar Jesus e pessoas começam a ouvir dele, a aceitar ele e começam a querer viver com ele. Terceiro, você começa a ver uma transformação na sociedade ao teu redor. Sabe o que vai acontecer? No teu trabalho, vão parar de fazer piada pornográfica porque você trabalha naquele setor e todo mundo sabe que você é cristão. Na tua faculdade, ninguém vai te chamar para participar do grupo que compra gabarito, porque eles sabem que você vive uma vida íntegra. Sabe? Nos meios que você vive, as pessoas vão começar a ser afetadas e constrangidas pelo seu estilo de vida. E você vai começar a ver os efeitos disso. Enquanto essas coisas não estiverem acontecendo, você precisa continuar pedindo mais. Porque se você está nessa terra e não tem ninguém sendo transformado pela tua vida, você não entendeu o Evangelho. E se você ainda não entendeu, eu te aconselho a ler. Porque ele se revela a nós. Cristo não se cansa de se revelar aos seus filhos. Ele ama, ele é o Deus revelado. Ele tem prazer desde o Éden. Ele criou tudo porque ele queria relacionamento com você. Ele fez tudo porque ele queria que você o adorasse. Não porque ele precisa da sua adoração. Porque ele não precisa. A gente precisa entender que eles já viviam numa família perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito. Eles já tinham um amor compartilhado deles. Ele nos criou porque ele queria que nós pudéssemos sentir esse amor. O objetivo de tudo isso aqui é relacionamento. Sempre foi. E sempre vai ser. Foi isso quando ele criou tudo. Foi isso quando ele tirou o povo do Egito e levou para o meio do deserto para eles aprenderem a adorá-lo. Foi isso quando ele tirou eles dos cativeiros que eles mesmos se colocaram e levou de volta para onde havia o templo para que eles pudessem adorar. Foi isso quando ele se esvaziou da sua glória e se comprimiu no corpo de um homem para vir à terra para encontrar com você. Foi isso quando ele foi crucificado, morto, torturado, ferido, cuspido, agredido, massacrado. Era relacionamento que ele queria. Era que você quisesse conhecer ele tão intimamente como ele já te conhece. É isso que ele deseja. O que a gente pode oferecer para um Deus que fez tudo por nós? A gente não pode oferecer nada além de tudo. A gente não pode oferecer nada senão cada segundo da nossa vida. Sabe, e uma frase que quando eu ouvi me chocou muito, e eu espero que os irmãos entendam o que eu vou dizer agora, é que Deus não é um abusador. Deus não vai te forçar a ter relacionamento com Ele.
Deus não vai te forçar a intimidade. Ele não vai violar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito para ter intimidade contigo. Ele é respeitoso. Ele é educado. Ele é gentil. E às vezes a gente espelha pessoas em Deus. A gente faz com que na nossa cabeça ele seja um abusador, mas ele não é. Era por isso que a árvore do bem e do mal estava lá no meio do Éden. Porque amor obrigado não é amor. Adão e Eva tinham que escolher amá-lo. E eles escolheram o pecado. Eu e você precisamos escolher amá-lo. Mas dia após dia nós escolhemos o pecado. Mas a partir de hoje nós não vamos mais escolher o pecado, amém? Nós não vamos mais viver essa vida. Nós não vamos mais viver sem um avivamento no nosso quarto. Você não pode mais deitar na sua cama sem antes convidar o Espírito Santo para tomar o ambiente. Você não pode mais resolver os conflitos dentro da tua casa sem convidar o Espírito Santo para isso. Porque o que vem da carne mata, fere, magoa. Mas o que vem do Espírito constrói. Então você precisa ser mais Espírito. E eu creio que você vai ser. Um avivamento é trazer uma nova porção de vida para algo que está vivo. No nome de Jesus, eu creio que todos nós vamos viver isso. Porque a nossa igreja é uma igreja que busca o avivamento. Para a glória de Deus, nós temos o privilégio de estar sob uma liderança que está nos encaminhando para isso. Só que não adianta Cristo querer, o pastor Zé Mauro querer, todo o corpo pastoral daqui, os líderes, estarem te impulsionando para esse avivamento, se você não escolher ele. Um avivamento, e eu já estou encerrando, ele precisa ser sustentável. Ele precisa se manter. Ele não pode ser um fogo que queima tudo e daqui a pouco apagou. Um avivamento não é um fósforo. Não é. Ele precisa perdurar durante toda a tua vida, para que você possa permanecer fiel. É isso que Cristo espera de nós, que nós permaneçamos fiéis. Sabe, o resumo de tudo o que eu estou falando aqui hoje, e tudo que o Senhor me levou a tentar te incentivar a entender hoje, é que o meu desejo é que se hoje você encontrar Cristo face a face, se hoje eu encontrar Cristo face a face, eu possa dizer, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Precisamos amar a vinda de Jesus. E um dia essa vinda vai acontecer para toda a humanidade. Mas essa vinda pode acontecer hoje para mim. Pode acontecer hoje para você. Nossa vida é efêmera. Nós duramos 80, 100 anos. O que é isso perto da história do mundo? O que é isso perto de um Deus infinito? Nós não somos nada. Mas nós nos enchemos de nós mesmos e nos achamos muita coisa entre esse monte de nada que somos todos nós. Tudo que nós temos é pela graça, e tudo que nós temos é pelo amor de Cristo, dom gratuito que nós não merecemos. Então hoje, entenda, o Senhor quer mais de você. Ele não quer 20 minutos, 30 minutos do seu dia, Ele quer teu coração. Ele quer que o seu devocional continue o dia todo. Quando você está indo para o trabalho, você está falando com Ele na tua cabeça. Ele quer que você convide Ele para tomar as decisões dentro do local que você vive o seu dia. Ele quer que o seu sim e o seu não sejam os mesmos sim e não que Ele daria se Ele estivesse na terra hoje. Ele quer que nós sejamos mais parecidos com Ele.
Sabe, a palavra do Senhor diz que a eternidade é conhecer a Cristo. Então hoje eu sinto que existe um convite para que nós possamos começar a viver a eternidade aqui na terra. Porque se a eternidade é conhecer a Cristo, quando eu abro a palavra de Deus, eu estou vivendo a eternidade. Comece hoje a viver a eternidade. Comece a viver a Cristo hoje. Conhecer a Cristo hoje. Mais profundamente. Existe tão mais do que a gente ainda não conhece. Existe tantas camadas do caráter de Cristo que nós ainda não contemplamos. Não se contente com o que você já conheceu até hoje. Convide o Senhor a dormir dentro do seu quarto hoje. Faz orações mais perigosas, sabe? Seja ousado nas suas orações. Tem umas orações que eu faço que depois eu fico, meu Deus. Mas seja ousado nas suas orações. Ore coisas que você não sabe se você tem coragem de fazer. Ore coisas que você não sabe se você tem a ousadia para peitar de verdade. Mas ore. Porque quando você ora, Ele vai te encher disso. Gaste tempo com o Senhor. Invista tempo com Ele. Tempo com o Senhor nunca é um gasto, é sempre um investimento. Sirva a sua igreja. Passe tempo com seus irmãos. Sabe? Encontre Cristo à mesa. Assim como Ele sentava com os discípulos. Sente à mesa com os outros filhos dele. Escute. Desliga um pouco a tela do teu celular e olha o mundo ao teu redor. Sai do mundo online um pouco e vive a realidade. Às vezes você está viciado em tela e nem sabe. Quando na verdade o nosso único vício deveria ser a presença de Cristo. Tenta se desafiar a coisas com Jesus, sabe? Se você nunca fez um jejum maior do que uma refeição, faz de 2. Se você nunca fez um jejum, faça. Olhe para as pessoas como Ele olharia. Sabe? Pede os olhos de Deus pelas pessoas. Pede para sentir. Essa é uma oração perigosa. Peça para sentir as dores que Ele sente. Senhor, eu quero sentir o teu coração sobre tal coisa. Senhor, eu quero sentir o teu coração pelas crianças de Marajó. Senhor, eu quero sentir a dor que você sente pela criança que está aqui no meu bairro pedindo dinheiro no sinal. Senhor, eu quero sentir o teu coração pelo irmão que está do meu lado no culto e eu estou julgando ele. Senhor, eu quero sentir o teu coração pelos meus familiares. Que é tão difícil amar quem está perto da gente assim o tempo todo, né? Senhor, eu quero sentir o teu coração por quem me feriu. Eu quero sentir o teu coração por quem abriu esse buraco aqui dentro de mim. Eu quero ver como você vê essa pessoa. Você ama a todos, então me mostra porque você ama ele. Deixe Deus curar dentro de você as coisas que feriram. Só Ele pode fazer isso. A maior mentira que contam é que o tempo cura. Só Cristo cura. O tempo não cura nada. O tempo só abre mais as feridas. Só que Cristo quer pegar essa ferida que tem dentro de você, cicatrizar e transformar ela num incentivo para outras pessoas encontrá-lo. Ele quer pegar essa mágoa que tem dentro do coração, curar e te levar a trazer outras pessoas ao perdão. Não deixe a semente da mágoa e da ferida entrar no teu coração assim. O que eu sinto essa noite é que tem muitas pessoas que precisam liberar a si mesmos. Muita gente aqui que precisa se perdoar. Não
você não é o problema da sua família, dos seus pais não terem dado certo. Não foi você que fez com que aquela pessoa se desviasse de Deus. Para de se culpar, porque a culpa te impede de caminhar para frente, te impede de desvendar Cristo um pouco mais. Se perdoe. E se você está aqui hoje e você nunca se entregou para Cristo, faça isso essa noite. Reconheça Ele, fala com seus lábios que Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida. Mas hoje eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu não quero pedir só para, se você nunca aceitou Jesus, para você vir aqui para frente. Sim, faça isso se você quiser. Mas hoje eu queria convidar todos os irmãos a ficarem de pé, porque agora a gente vai orar. E convidar para vir aqui na frente, porque a gente vai fazer uma oração específica. Você que sente que precisa de um avivamento pessoal. Você que sente que você pode entregar mais para Deus. Que em alguns momentos Ele tem sido o resto do seu dia assim. E que você se arrepende. Se você quer parar de tratar Cristo como mais um, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu sou a primeira a vir, porque eu sei que muitas vezes a gente faz isso. Se você quer mais intimidade, sabe? Se você quer sentir Cristo no seu dia e não só em uma parte dele, eu quero orar por você. Eu sei que muitas vezes a gente fica com vergonha, porque parece vergonhoso admitir isso para um cristão. Mas o único juiz que pode te julgar é Ele. E se você ficar no seu lugar e estiver vivendo assim, você sabe que Ele sabe. Ninguém aqui morreu por você. Só Ele. Eu vou orar, mas se você sentir no coração, você ainda pode vir aqui. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada por essa noite, Jesus. Obrigada, Pai, pelos teus filhos que querem mais. Obrigada, Pai, pelos seus filhos que não estão contentes com o que já tiveram. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é eterno, infinito e que todo dia existe novo. Todo dia existe um pouco mais. Pai, nós declaramos com as nossas bocas e com o nosso coração que o Senhor não é mais um. O Senhor não é o resto, o Senhor não é a sobra, o Senhor é o principal. Obrigado, Jesus, pela cruz, pela sua morte e ressurreição e pela certeza que temos que o Senhor vai voltar. Obrigado porque sabemos que um dia estaremos reunidos contigo na Nova Jerusalém, sem dor, sem medo, sem cansaço. Mas nós te pedimos hoje, Senhor, nos ensina a viver a Nova Jerusalém hoje. Nos ensina a começar a viver a eternidade hoje, te conhecendo cada vez mais. Nós nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos, Senhor, porque somos egoístas e mimados. Nos arrependemos porque nós só pensamos em nós. Pai, como nós podemos trazer um avivamento se qualquer sacrifício por outra pessoa que não somos nós mesmos, para nós parece penoso demais? Vem sobre nós, Senhor, nessa noite com uma nova porção do teu coração. Nos faz sentir o amor que você sente pelos perdidos. Nos faz sentir a dor que você sente pelos filhos que não te conhecem. Nos faz sentir, Senhor, o amor que você sente pelos muçulmanos, pelas pessoas que estão nas nações perseguidas, pelos judeus que não acreditam ainda que o Senhor é o Cristo, pelos ateus, pelos satanistas,
por aquelas pessoas que querem correntes teológicas contrárias à nossa. Nos ajuda a sentir esse amor, Jesus. Porque esse amor que vai aquecer em nós a chama do teu avivamento. Nos acorda de madrugada para falar conosco. Nos acorda no meio da noite para te buscar com fome, com sede da tua presença. Nos faz te amar mais, Jesus. Nos faz te amar mais. Que nós possamos carregar você onde quer que formos. Que nós possamos parecer contigo onde quer que estivermos. Que nós não vestamos uma máscara de cristãos, uma roupa de fariseu. Mas que nós possamos, Pai, ser humildes como você. Amáveis como você. Bondosos como você. Mansos e gentis. Nos ensina, Pai, a viver esse avivamento, que nada mais é do que ter a vida em abundância dentro de nós. Aviva-nos, Senhor, nessa noite. Aviva-nos, Pai. Nós não somos ninguém sem Ti. Muito obrigada, Pai. Eu derramo no nome de Jesus, eu profetizo nessa casa uma nova porção de fome e sede do Teu Espírito. Eu profetizo sobre as nossas vidas, Pai, com a autoridade do Teu sangue que foi derramado na cruz, que nós não sairemos o mesmo, mas nós seremos transformados, teremos as nossas mentes transformadas pelo Teu Espírito. No nome de Jesus, amém.